Vamos lá então, meus amigos, iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo número 2, Penas e Gozos Futuros. O item número 6, Expiação e Arrependimento. Nós vamos retomar a questão 998, que nós iniciamos no nosso encontro passado, porque faltavam os comentários de Milanês para nos ajudar na melhor interpretação da resposta que os Espíritos trouxeram para nós, né? Só um instantinho aqui. Fechando as janelas excedentes para não atrapalhar aqui a concentração. Muito bem, nós vimos então, as duas últimas questões que nós estudamos foram a 997 e a 998. A 997 falava sobre os espíritos inferiores que são acessíveis aos bons sentimentos, às preces, né? Então, e Kardec perguntou como é que é possível compreender que esses espíritos inferiores sejam acessíveis a esses bons sentimentos, enquanto que espíritos mais esclarecidos muitas vezes se mostram mais endurecidos e até mesmo cínicos em suas respostas. Nós já vimos algumas entrevistas, né, em artigos que Kardec publicou na Revista Espírita, que mostrava claramente isso, né, e como eu comentei com vocês, no nosso último encontro, na sexta-feira passada, no estudo da Revista Espírita, nós vimos então aquele artigo, né, do antigo carreteiro, que era um espírito extremamente endurecido, mas a partir do momento em que, sendo envolvido por aquelas vibrações e recebendo palavras amigas, e até mesmo um oferecimento de preces para que ele pudesse se fortalecer, se reequilibrar, ele se mostrou extremamente grato. Assim como nós já vimos outros espíritos também, inclusive teve um que compareceu lá na reunião, acompanhando, né, um dos membros da sociedade, se não me engano, e aí então ele ia muito mais com o objetivo de causar muito mais tumulto, né, perturbação, do que tirar algum proveito. E no momento em que ele percebeu a seriedade das reuniões e o objetivo sincero de ajudar, ele rapidamente aceitou essa ajuda e se transformou. Por outro lado, nós já vimos também, como aconteceu na Revista Espírita, entrevistas de espíritos esclarecidos, com grandes posições, né? Inclusive, talvez a mais clássica de todas seja a Rainha de Oude, né? Que nós estudamos tanto na Revista Espírita, como também lá no livro O Céu e o Inferno, que era um espírito arrogante, um espírito que exigia de Kardec, né, o tratamento de majestade de Kardec, aceitando, né, essa necessidade que aquele espírito apresentava, ele então assim a tratava. Então nós vemos assim que muitas vezes o espírito humilde se mostra acessível e o espírito mais esclarecido traz exatamente ali um orgulho, muitas vezes uma arrogância muito maior. Então Kardec colocou que, na verdade, a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. E aquele que é motivado por orgulho, geralmente se revolta contra Deus, persiste nos próprios erros e acaba até exagerando, né, como fazem os espíritos infelizes. Isso porque, dentro da sua razão, da sua posição, eles querem então que as leis de Deus os sirvam, e não que eles se ajustem a essas leis para buscarem a sua evolução. Depois aqui na questão 998, que foi a que nós iniciamos, né, Chaconete, bom dia. Sandra, bom dia. Que foi aqui que nós iniciamos, Kardec então trouxe para nós essa questão importante, que nós inclusive fizemos uma relação, né, com a questão 990, que foi a primeira aqui dessa questão, né? Então a primeira 990, o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? E aí então, resposta dos espíritos, no estado espiritual,
mas também pode se verificar no estado corpóreo. Isso com relação ao arrependimento. E isso, quando nós estudamos, havia necessidade de nós, então, compreendermos o tempo, as condições do espírito ao chegar no plano espiritual. Enquanto que essa 998, Kardec, então, ele pergunta agora não do arrependimento, mas da própria expiação. Se essa expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado do espírito, de espírito, né? E os espíritos respondem aqui, então, que ela se cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então nós encontramos aqui essas duas situações, tanto no plano físico como no plano espiritual, em cada ambiente oferecendo para o espírito experiências muito particulares, experiências muito específicas, devido ali à condição de encarnado, né, ou de reencarnado, ou de espírito errante. E aí então nós ficamos de ver as colocações de Miramês para trazer para nós aqui um pouco mais de esclarecimento. E ele traz assim um artigo aqui intitulado Expiação, que diz para nós o seguinte: a expiação se cumpre mais acentuadamente no estado corporal. É por esse motivo que existe a reencarnação, para acordar a alma que dorme, qual a dinamite que abala a rocha, no sentido de que venha a ser útil onde for chamada a servir. Quando a alma passa a vida toda na carne sob o guante da expiação, sem intervalo para o espírito meditar, essa expiação por vezes continua depois do túmulo, pelas linhas morais amortecendo os sentimentos e abrandando o coração. Os processos de despertamento das almas são rigorosos, quando é preciso, e a sua continuação, quando necessário, atravessa os séculos. No entanto, a intenção da vida é acordar o sentimento de amor. Então, até esse ponto que nós vimos aqui, temos então a visão de que a expiação, fazendo com que o espírito encarnado tenha ali diversas restrições, né, em termos de ideias, isso porque as suas ideias ficam restritas à sua condição atual, da encarnação que vive, sem se preocupar, por exemplo, com questões do passado, em que o esquecimento acaba, pessoal, vamos lá? Em que o esquecimento acaba sendo uma das grandes ferramentas, um dos grandes recursos para que o espírito tenha a liberdade de agir. Mas ele tem essa liberdade dentro do ambiente que é oferecido, que é limitado para ele, né? Então ele começa a viver as suas experiências programadas, experiências direcionadas para as suas necessidades. Bom dia, Mami, bom dia, Sonja. Então ele começa nessa vivência, dentro dessas restrições, sofrer as consequências do seu passado como uma forma de despertar. E como ele trouxe para nós aqui, Miramês, esse exemplo, né, como uma dinamite que abala a rocha. Então essa é a forma de fazer com que o espírito desperte. E muitas vezes também, como ele coloca, essa expiação por vezes continua depois do túmulo. Significa que o espírito leva para o plano espiritual as consequências morais daquilo que ele vivenciou. Por exemplo, um espírito que traz ali um orgulho muito profundo. Numa existência terrena, ele acaba então sendo submetido a situações que vão provocar esse orgulho, portanto, vão colocá-lo em situações de humilhação, para que ele possa quebrar um pouco, né, dessa condição. E chegando no mundo espiritual, o espírito que não foi capaz de abrandar esse orgulho a partir das experiências que ele vivenciou, no plano espiritual ele continua ainda vivendo esse mesmo sentimento de humilhação. Então isso pode durar mais tempo, pode durar menos tempo. Quanto mais tempo o espírito resiste, mais acaba prolongando as suas dificuldades, o seu sofrimento. E o que nós observamos também é que
as dificuldades que o espírito vivencia no campo das expiações, ela acaba se tornando proporcional quanto maior a sua resistência, né? Quanto mais ele resiste, maior é a intensidade dessas experiências. Conforme ele vai se modificando, essas experiências então vão abrandando. Talvez o exemplo mais detalhado que nós tivemos foi exatamente a experiência de André Luiz. Quando então, no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele comenta, né, que se encontrava naquele estado de perturbação, onde ele ficava ali vinculado àquela faixa vibratória que ele chamava de regiões umbralinas, né, ou de umbral. Então ele mostrava ali aquela resistência em admitir que o seu modo de vida provocou nele aquele sofrimento. Ele era então chamado de suicida, que pela própria companhia que ele tinha naquele ambiente já era para ele uma experiência dolorosa, porque ele era ali agredido no seu orgulho, né, porque enquanto encarnado ocupava uma posição de destaque na sociedade, né, afinal de contas um médico dentro de uma sociedade tem ali um reconhecimento. Ele então vivia como um bom vivant, aproveitando ali os prazeres que a vida oferecia, e depois acabou desencarnando como consequência dessa negligência com o seu corpo físico e também, né, pelo estado moral que ele acabou alimentando durante aquele período, né, em que ele desfrutava desses prazeres. Chegando no mundo espiritual, ele acabou vivendo com companhias semelhantes, que acabavam então agredindo no seu orgulho, afirmando ali as causas da sua desencarnação, e ele então negava, ele não aceitava, e depois de 8 anos praticamente, ele então acabou admitindo realmente todas as suas fraquezas e todos os seus equívocos, e nós percebemos então ali que acabou modificando, né? E nessa modificação veio então a assistência de que ele tanto precisava. Isso porque nós temos 8 anos, mas nós já estudamos outros artigos na Revista Espírita que mostrava, por exemplo, espíritos que ficavam 2, 3 séculos nessa condição. Dá para a gente imaginar, né? Quer dizer, não sei se dá para a gente imaginar o que é viver uma experiência tão dolorosa, tão perturbadora como ficar durante tanto tempo vendo, sentindo, né, e sofrendo as consequências daquelas ideias que ficam impregnadas dentro do espírito. Né? Não, o Elcio, eu acho que se nós fizermos um exercício de imaginação da nossa criatividade e tentar imaginar isso, acho que os piores filmes de terror que nós vemos hoje não chegam nem perto do que é o espírito viver repetitivamente aquele estado durante tanto tempo. Não é à toa que depois de um período tão prolongado, o espírito, exatamente, depois de um período tão prolongado, o espírito ele começa a entrar num estado de desequilíbrio tão profundo que ele precisa passar por um estado de recuperação, de reabilitação psíquica, não apenas fluídica, como nós vimos, né, estudando o Entre a Terra e estudando... Nós vimos agora qual foi o último livro mesmo, pessoal? Esqueci o título. Foi o Entre a Terra e o Céu, não. Ação e reação, Dudu, obrigado. Então, numa ação e reação, naquele local onde André Luiz descrevia para nós ali aquela colônia, aquelas pessoas que viviam fora daquele ambiente, né, o estado que eles eram recolhidos. Causa e efeito, ação e reação. Acho que foi ação e reação. Eu também falava causa e efeito toda hora, Elcio, fazia ação e reação. Ou seja, é a mesma coisa, né? Mas o que nós percebíamos era que os espíritos então resgatados, eles teriam que passar por um estado de reabilitação fluídica, porque perispiritualmente eles se apresentavam, perispiritualmente eles se apresentavam profundamente deformados e também psicologicamente profundamente afetados. Então eles eram internados, eles passavam por toda aquela reabilitação e muitas vezes acabavam depois sendo integrados numa nova reencarnação para que pudesse de imediato dar sequência nessa reabilitação. Então nós vimos assim que depois de tanto tempo os espíritos ainda precisam passar por essa terapia no plano espiritual e depois darem sequência na evolução. E depois aqui também, né, nesse trecho que foi exatamente o que ele colocou para nós, muitas vezes até nisso, né, Dudu? Porque a gente lembra que o processo de influência no plano espiritual, né, de influência mental,
que muitos espíritos sofrem e que muitos espíritos exercem no plano espiritual é uma influência muito poderosa. E quanto mais perversos são os espíritos, maior é a intensidade e também maior é a perturbação que eles exercem sobre espíritos que trazem ainda um psiquismo muito frágil, né? Então, mentalmente, magneticamente, fluidicamente, essas interferências acabam causando todo esse desequilíbrio e depois vem aquele trabalho todo de recuperação do espírito, né? Nós, inclusive, estudamos, vendo numa das obras ali a questão dos ovoides, que nós falamos, né? A questão da zoantropia, da zootropia, né? Então, zoantropia, né? Então, são vários tipos de efeitos e fenômenos que nós conhecemos e muitos outros ainda que nós sequer compreendemos, né? A Sonja perguntou aqui, né? O tempo no mundo espiritual não é diferente? A percepção do tempo, sim, né? Porque nós vivemos aqui no nosso mundo baseados numa geografia muito presente na nossa vida. Então, dia e noite, estações do ano, os eventos que nós vamos vivendo, né? Tudo isso segue uma programação, segue uma agenda. Mas nós podemos perceber que é uma experiência bastante fácil de ver como isso funciona quando uma pessoa, por exemplo, faz uma viagem de férias, de um período prolongado, e ela não tem preocupação com o relógio, não tem preocupação com o celular, nem com a agenda. E de repente ela pergunta, mas que dia é hoje mesmo? Eu não lembro se já passou 5 dias. Então uma coisa bem simples do nosso cotidiano faz com que nós percamos um pouco a noção do tempo, né? A nossa própria rotina faz com que nós tenhamos essa sequência. Todos os dias você tem um compromisso, todos os dias você tem uma atividade, você espera pelo fim de semana para poder mudar aquela rotina de trabalho, né? Então você tem ali, né, várias e várias atividades que vão fazendo com que nós fiquemos o tempo todo envolvidos, né, nessa questão de agenda. No plano espiritual, o espírito quebra essa rotina. Ele começa então a se envolver em atividades que são contínuas. Ou muitas vezes, no caso desses espíritos que se encontram nesse estado de perturbação, os seus compromissos já não têm mais importância. O que é importante para eles é exatamente ali o que eles estão vivendo dentro do seu campo psíquico, que é aquela repetição, que é aquela tempestade mental que ele acaba vivendo e ele acaba se desorientando. E a gente vê, né, que hoje são feitos estudos que mostram que você perder a noção do tempo e perder a noção do espaço é algo que para nós já é perturbador. Imagina para um espírito que fica durante tanto tempo nessa condição. E ainda mais sendo influenciado pelas imagens mentais que ele próprio produz ou que imagens que são induzidas no seu pensamento. Que nós já estudamos sobre isso também. Que mostra ali que muitas vezes através de um processo obsessivo no plano espiritual. Ou mesmo, né, que como Kardec já colocou para nós, e nós vimos essa passagem lá no livro Céu e Inferno, que muitas vezes o espírito se encontra numa condição porque ele não é uma punição, mas é uma necessidade que o espírito tem de despertar. Então, forças que Kardec não soube identificar induziram naquele espírito aquela condição. Nós vimos lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, nas entrevistas, lá na seção dos Espíritos Endurecidos, que era um espírito que falava que ele vivia num ambiente escuro. E aí Kardec colocou que essa escuridão foi induzida para esse espírito. Não foi ele que criou. Então é como se ele ficasse ali preso. E da mesma forma também, aquele espírito que nós sempre comentamos, né, a história de um danado, ou o assassino de Calçaludari, também ele ficou preso naquela residência, onde ele cometeu o crime no século XVII até o século XIX, ele ficou preso naquele local, vendo repetitivamente o crime que ele cometeu, que foi o assassinato do irmão e da sua própria esposa. E ele se via ensanguentado segurando uma faca, que ele era produtor, né, de salsichas, então ele usava faca para cortar carne, aquela coisa toda, e ele usou exatamente esse mesmo instrumento, essa mesma ferramenta, para cometer o assassinato. E ele ficou preso naquela residência. E depois ele comentava que ele não conseguia sair. E no final, depois de talvez 5 sessões ou 6 sessões de psicografias que ele participou na sociedade, ele disse que naquele momento ele já recebia permissão de sair daquele local. Então nós vemos assim que existem forças
E existem formas de fazer com que o espírito desperte que não se tem ainda uma explicação clara. Quem são os espíritos? Que forças são essas? Né, o que nós compreendemos é exatamente aquilo que o Elcio colocou de obsessão e auto-obsessão, mas quais são as forças exteriores que também atuam nesse processo? Né? De qualquer forma, são expiações que nós vemos que o espírito vai vivenciando no plano espiritual agora. E só que agora dentro do campo moral. E continua aqui Miramês, vamos em frente. André colocou, quando você disse que não foi o espírito que criou essa vibração, acho que eu escutei errado. Não, não foi ele que criou. Naquele caso, né, que eu comentei com vocês, não foi ele. Kardec ainda colocou. Depois eu vou pegar esse trechinho direitinho, para a gente poder ver no final. Eu preciso identificar qual era a entrevista exatamente, que eu não me lembro. Mas falava sobre isso, né? Kardec colocou bem no final que eram forças. Alguém fez com que o espírito ficasse naquela condição. Porque como ele era um espírito endurecido, né, então foi necessário colocá-lo naquela condição para quebrar um pouco dessa couraça que ele criou. Mas vamos lá, continuando aqui para nós. Ele diz assim: a inferioridade, né, e isso que a gente vai ler agora, está diretamente relacionado com essas ideias que estão, né, flutuando aqui entre nós agora. A inferioridade do espírito atrai para junto de si todos esses tormentos, como conjunção que Deus lhe dá em direção certa à luz da liberdade. O Livro dos Espíritos oferece pontos de luz para a meditação dos espíritos chamados e amadurecidos para essa compreensão. Os homens a quem falamos, por ensejo que a vida nos dá, devem agradecer a Deus por essa bênção do céu, que os ajuda a abrir os olhos, ao invés de esperarem a morte para receberem as lições da vida. Aqui a gente vê que Miramês ele fala para nós. Porque ele diz assim: nós que fomos abençoados pela oportunidade de termos o entendimento dado, por exemplo, pelo Livro dos Espíritos, que permite que nós, ainda nessa encarnação, façamos essa modificação. E não necessariamente esperemos chegarmos no plano espiritual, passarmos por esse sofrimento, vir uma nova reencarnação para depois fazer ali um reinício. Então ele coloca mais uma vez: os homens a quem falamos, que somos nós, por ensejo que a vida nos dá, ou seja, de estarmos vinculados à doutrina espírita e temos oportunidade de estudo, devem agradecer a Deus por essa bênção do céu, que os ajuda a abrir os olhos, ao invés de esperarem a morte para receberem as lições da vida. Lembrando que a pergunta que nós temos aqui, que Kardec colocou, a expiação se dá durante essa vida ou no plano espiritual? Pode se dar nos dois. Mas aqueles mais esclarecidos têm a oportunidade de corrigir agora. Essas lições já desceram do céu ao seu encontro pela doutrina espírita. Bem-aventurados os que a trouxeram. Bem-aventurados os que as divulgam, mesmo sofrendo duras provações. Bem-aventurados os que têm essa fé como norma de vida, pois viverão na terra já sentindo a companhia dos anjos. Bem-aventurados os sofredores que passam pela expiação, pois serão consolados pela dor, que lhes abre a visão para a vida maior. Então, tantas bem-aventuranças, né, que nós temos agora, que nos permite esse melhor entendimento. Rapidamente aqui, só um instantinho. O André tinha colocado lá em cima. Importante, né? Porque para mim sempre é o espírito que provoca a sua própria vibração, né? No caso, sem dúvida, né, André? Acho que eu entendi agora a sua colocação. Ele próprio cria suas vibrações, né? Porque é o seu modo de pensar, é o seu modo de viver. Mas as experiências no mundo espiritual não necessariamente dependem daquilo que ele cria. Porque assim como nós temos uma encarnação que vem a ser compulsória, ou seja, uma encarnação em que o espírito é conduzido para determinadas experiências contra a sua vontade, no plano espiritual ele também acaba encontrando situações em que são impostas para ele. Foi isso que Kardec observou. Inclusive, Kardec não conseguiu trazer uma explicação clara sobre isso, mas ele observou que o espírito dizia, né, alguma coisa me faz ficar preso aqui. Então nós vimos dois casos dessas entrevistas em que Kardec mostrava que o espírito estava vinculado àquele local
porque colocaram ele ali, é como se ele estivesse preso. Porque se dependesse dele, naturalmente ele saía. Esse mesmo assassino que nós estudamos não seria um espírito, por exemplo, que ficaria naquele local, ele estaria perambulando pelo mundo, encontrando ali uma faixa vibratória condizente com a situação dele, mas ele ficou preso no local onde ele praticou aquele crime durante todo aquele tempo. Foi isso que Kardec não conseguiu encontrar ali uma explicação clara, né, de que forças são essas que submetem o espírito a esse tipo de experiência. Mas nós vemos ali o sentido. O espírito, quando ele é rebelde, quando ele é endurecido, você tem que impor sobre ele uma determinada experiência para que ele possa despertar. Que pode parecer inicialmente ali uma punição, mas como nós estudamos, inclusive, na semana retrasada, ou no encontro passado, nós falávamos sobre a questão da prisão, falamos isso na sexta-feira, para ser mais preciso, que era aquele caso, né, da psicografia de um criminoso, né? Então, de um assassino. E aí então nós vimos ali que muitas vezes a prisão ela tinha aquele objetivo de ser educativa, não punitiva. Então quando nós falamos sobre essa imposição para que o espírito vivencie aquela experiência de reflexão, o que parece ser uma punição, não, você vai ficar de castigo revendo aquilo que você fez. Na verdade não, você vai ficar naquele local para você despertar a sua consciência. Então é um processo de educação e não de castigo apenas. Bom dia, Otávio. Porque para mim ele ficou, porque ele fica não, o que foi colocado, tanto que no final, como eu falei para vocês, lá na sexta psicografia, ele colocou, me deram permissão para sair. Então se deram permissão para sair, é porque ele não tinha permissão para sair. Então é isso que a gente vai vendo, a diferença de uma coisa para outra. A Chaconete colocou, eu achava que a expiação fosse coisa dessa vida terrena. Expiação é uma consequência daquilo que você vivenciou para poder despertar. E ele pode se dar de diversas formas. Psiquicamente, por exemplo, não importa onde o espírito esteja, ele vai continuar carregando com ele esse tipo de lembrança, esse tipo de experiência moral. E isso pode se dar no mundo físico, no mundo espiritual. Porque quando a gente fala de uma expiação, por exemplo, um espírito que durante uma existência ele abusou dos recursos que ele possuía, viveu de uma forma egoísta, de uma forma viciosa. Numa encarnação seguinte, numa programação reencarnatória que foi apresentada, muitas vezes até imposta, ele foi colocado numa situação de miséria, de muita dor ou de muito sacrifício, dentro desse campo das privações materiais. E o espírito então se revolta por causa dessa condição, ele não aceita isso tudo. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele carrega essa mesma revolta, ele é colocado numa condição pela própria lei de atração, de afinidade, numa condição também de humilhação. Então a gente vê que sai da dor moral, da dor física, ele pode parar, por exemplo, de sentir fome, mas no mundo espiritual ele continua ainda repercutindo esse tipo de experiência que ele vem vivenciando. Porque a gente sabe que a única forma desse tipo de dor desaparecer do espírito é quando ele se transforma. E Miramês reforçou para nós aqui que muitas vezes isso dura séculos, porque o espírito está encarnado, vive suas dores, passa para o mundo espiritual carregando essas mesmas dores. Na próxima encarnação ele continua com essas mesmas dores. Por que isso tudo? Porque ele mesmo perpetua essa experiência. Quando ele então aceita aquela experiência com humildade, com coragem, com resignação, ele volta para o mundo espiritual, pronto, com as contas bem pagas, com seus débitos quitados, e aí então ele tem a oportunidade de dar sequência para novas experiências. Então, na verdade, é o espírito que cria e é o espírito que perpetua. O que o plano espiritual vai fazer, ou as leis divinas vão fazer, é sempre oferecer para o espírito uma oportunidade de despertamento, mesmo que essa oportunidade seja, no nosso ponto de vista, uma experiência dolorosa. Mas é ele mesmo que vai dar sequência. Tanto que, como nós vimos aqui agora, estudando essa resposta, nós vemos que nessa mesma encarnação, o espírito tem a oportunidade de expiar. Então ele comete uma falta que não estava programada, ele fez isso com seu próprio livre-arbítrio, pelas suas fraquezas, pelas suas dificuldades, e aí então ele se arrepende, percebe o erro que cometeu,
repara isso tudo através de um trabalho que ele vem fazendo, e aí ele volta para o mundo espiritual com a consciência tranquila, porque ele errou, reparou. Aliás, a gente lembra, né, que é sempre o arrependimento, depois vem a expiação e a reparação. Então ele se arrependeu, sofreu as consequências disso, trabalhou pela reparação e volta para o mundo espiritual com a consciência tranquila. E nesse caso é tudo isso feito, claro, obviamente, né, de uma forma sempre bastante sincera, que realmente transforma o espírito. Chaconete colocou, e às vezes volta com mais dívidas aumentadas, sim. Né, o livre-arbítrio de nós criarmos dívidas, quitarmos dívidas, vivermos com equilíbrio, é o uso do nosso livre-arbítrio. Cada espírito vai viver a experiência de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu grau evolutivo. Continuando o Miramês, vamos lá, só para a gente poder fechar aqui esse ponto. Ele diz assim: o final das expiações é mais agressivo e vem com sofrimentos de todas as ordens no sentido de despertar as criaturas. O conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios serve para todos os sofredores que se encontram sob a ação da dor. Tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteie no rosto. Então, tolerais, ou seja, né, esse trecho anterior ele é para nós assim impactante, né, porque ele diz: o final das expiações é mais agressivo. Então, aquele último passo que o espírito vai dar para que ele possa quitar a sua dívida é sempre aquele momento mais especial, aquele momento mais exigente para que ele possa realmente mostrar o seu valor, conforme aqui chega a instrução para nós. E depois ele diz ainda, né? Então tolerais tudo isso que nós vimos, né? Porque essa tolerância lhes mostra o ponto que alcançaram na vida. Se te parece que não podes tolerar do modo pedido pelo apóstolo, pede ajuda a Jesus, diante de qualquer modalidade de agressão, que ele, o mestre dos mestres, não te perderá de vista pela força do seu amor. Não penses que a expiação somente se cumpre na carne. Esforçando, assim, para ficar livre do corpo, esse gesto é infeliz. A expiação atravessa o túmulo, desde quando o espírito não esgotou as suas faltas, ou precisa de mais processos para o devido despertamento de seus valores. Aquilo que nós conversamos agora há pouco. Então o espírito pode perpetuar ali as suas expiações, quanto mais resistência ele apresentar. A carga que a humanidade está carregando nos ombros de expiações e provas é terrível. O fechamento do ciclo está se processando, e os próximos acontecimentos provavelmente não serão bons. Para extirpar um tumor maligno, é necessária a violência da cirurgia. Então, olha aqui como é atual essa colocação dele, né? Porque a gente lembra, né, mais uma vez, falando daquele artigo que eu sempre esqueço de trazer para vocês, lá do livro Obras Póstumas, Expiações Coletivas, mostra isso, né, que nós temos as expiações no nosso campo íntimo, na esfera pessoal, temos a nossa expiação no campo coletivo menor, talvez de uma forma mais prática de expressarmos, que seria dentro do seu núcleo familiar, do seu núcleo mais íntimo, não necessariamente família, mas pode ser ali um grupo mais íntimo, né, um pequeno conjunto de indivíduos ali, né, que se comprometeram no passado, e nós temos as expiações maiores, aquela de esferas coletivas. Por exemplo, né, estarmos aqui no Brasil, todos nós, vinculados a essa experiência social que nós estamos passando e tudo mais, isso diz respeito ao nosso passado coletivo. Nós não nos comprometeremos com situações que não nos dizem respeito. Porque a lei de causa e efeito ela é justa. Por que eu vou, por exemplo, passar fome na Etiópia se eu não criei aquela miséria para os etíopes? A menos que seja uma expiação pessoal, eu estar vinculado naquele local, para que eu possa passar por aquela experiência
para o meu aprendizado individual. Não que eu tenha alguma coisa a ver com a miséria daquele país. Para que eu vou viver uma guerra do outro lado do mundo se eu não sou responsável por criar aquela psicosfera bélica junto àquelas pessoas? Então nós estamos vinculados aqui porque nós temos compromissos com essa mesma sociedade. Por isso ele coloca mais uma vez, né? A carga que a humanidade está carregando nos ombros de expiações e provas é terrível. O fechamento do ciclo está se processando. E os próximos acontecimentos provavelmente não serão bons. Para extirpar um tumor maligno, é necessária a violência da cirurgia. Então aqui, né, abre para nós um campo enorme de interpretações, mas que se encaixa perfeitamente no nosso momento atual. Né? Não, eu não tenho dúvida de que é uma expiação coletiva, né, Chaconete, porque a gente lembra, mais uma vez, pela própria definição, né, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Qual a diferença disso? A expiação significa uma consequência de um passado delituoso, passado próximo, médio ou distante. E essa experiência para nós não é apenas ali você sofrer as consequências, mas é também um teste de caráter. Lembra que prova, quando nós usamos essa expressão prova dentro da doutrina espírita, nós devemos pensar como prova de caráter. Eu vou te colocar naquela condição e a sua reação, a forma como você reage diante disso, vai ser o resultado do seu crescimento ou da sua queda, ou da sua estagnação. Então a expiação que nós estamos vivendo, e uma prova que não seja expiação, é uma prova de caráter para o espírito que está se lapidando, o espírito que está se elevando. E no nosso caso, no mundo de provas e expiações como o nosso, vivendo ainda, né, tantas limitações morais, tantas fraquezas, tantos equívocos, né, nós não podemos colocar isso como sendo apenas uma prova para poder lustrar aqui os nossos valores. Na verdade, nós estamos certamente recolhendo os resultados do nosso passado. Então é, sem dúvida nenhuma, uma expiação, mas ao mesmo tempo, lembrando que toda expiação é uma prova, é também uma oportunidade de crescimento para todos nós. E aí, nesse caso, né, para extirpar um tumor maligno, é necessária a violência da cirurgia. Nós estamos aqui vivendo exatamente a violência dessa cirurgia, que é passar por essas provações, por essas expiações que dizem respeito ao campo afetivo, quando nós temos ali as tantas perdas de entes queridos e vemos ali a nossa sociedade passando por tantas perturbações dessa natureza, nós temos ali as interferências no campo social, no campo econômico, na reestruturação da nossa sociedade como um todo. Então isso mostra também uma expiação coletiva para o nosso planeta. Né? Vai depender de cada um, Andréa. Né? Essa metástase, né, nesse sentido figurado, vai depender muito do que nós vamos de fato aprender a partir dessa experiência. Porque todo mundo está ali na mesma condição. Alguns sofrem um pouco mais, outros sofrem um pouco menos, mas todos estão no mesmo campo. Aqueles que resistem, como nós colocamos, né, quanto maior a resistência, maior é a intensidade da experiência que está vivenciando. Se nós então, bom, essa é a situação que nós estamos vivendo, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, vou tentar me transformar, vou tentar transformar o meio onde eu me encontro, pronto, você soube aproveitar essa experiência. Agora, quando nós encontramos aqueles que agravam as situações, que prejudicam em vez de ajudar, nós vemos lamentavelmente aqueles que se aproveitam, aqui no Brasil nós vimos isso com muita tristeza, né? Pessoas que trabalhavam em secretarias de saúde, desviando recursos por causa dessa necessidade urgente de compras de equipamentos e produtos e tudo mais. Quer metástase pior do que essa? Aqueles que, em vez de difundir um sentimento de esperança, difundem um sentimento de caos, deixando as pessoas mais angustiadas, mais ansiosas. Isso tudo são metástases que estão surgindo que, infelizmente, vão pegar aqueles que produzem essa mesma situação. E, finalmente, colocando, exatamente, Andréa, né, você é conduzido ou você é arrastado por ela. A escolha é sua. Né? Vamos pedir a Jesus que nos abençoe pela coragem e a fé.
Confiemos em Deus, que Ele é o Pai que sempre guia seus filhos para a luz. Nós, do mundo espiritual, já despertos para a oportunidade do trabalho, estamos com as mãos dadas para despertar mais almas para o arrependimento sincero, no afã de que brilhe a claridade de Deus entre os homens. Então, nós aqui temos, né, essa oportunidade e esse compromisso, já que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós temos aqui a oportunidade de dizer, olha, eu estou aprendendo, eu tenho uma compreensão maior. O que eu vou fazer com tudo isso vai depender realmente de mim. Beleza. Então, esse aqui era só o artigo que faltava para a gente poder finalizar essa questão 998. Já 999, Kardec segue nessa mesma linha de raciocínio, mas ele traz para nós aqui algo também importante, né? Porque a ideia que nós temos do arrependimento, né, falava sobre expiação, agora ele volta para o arrependimento. A ideia do arrependimento, como geralmente nós encontramos, né, que é uma visão bastante ingênua, né, não vou dizer infantil, que seria muita pretensão nossa, mas ingênua de muitas pessoas que acreditam, por exemplo, nós vemos bastante isso em algumas escolas religiosas, que mostram, olha, eu me arrependi e me converti para Jesus, então eu vou para o céu. A gente não vê isso com bastante frequência? Vemos, por exemplo, em presídios aqui no Brasil, em que grupos evangélicos fazem belíssimos trabalhos de levar para as pessoas uma perspectiva diferente, uma oportunidade de mudança interior, mas essa mudança ela acaba sendo ingênua a partir do momento em que as pessoas dizem que o fato de eu me converter e aceitar Jesus, por exemplo, que é uma expressão que usam bastante, já é o suficiente para eu me livrar das necessidades futuras de reparação. E é o que Kardec coloca nessa questão 999. Ele diz assim: o arrependimento sincero durante a vida é o suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Aí nesse a graça de Deus, nós vamos interpretar exatamente isso, né? Dentro dessa visão religiosa, dogmática que nós temos hoje, fala exatamente sobre essa ideia do céu, da felicidade futura, do paraíso. Ou mesmo, né, para nós espíritas, imaginar que nós fomos perdoados por Deus, né? Como se Deus se sentisse ofendido por isso. Ele não tem que se preocupar, as leis, as suas próprias leis já tomam conta de nós. Então, né, cada indivíduo vai responder perante a própria consciência, porque assim a lei determina. Mas, de qualquer forma, nós temos ali, esse arrependimento sincero é de fato o suficiente? A resposta, o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ou seja, a lei de causa e efeito. Então, feliz daquele que se arrepende nesse momento, feliz daquele que tem ali os seus esforços para poder fazer a reparação quando possível, mas ele não tem como fugir de reencontrar o seu próprio passado. Vamos a Miramês de novo para ver aqui a sua interpretação dessa questão? Ele coloca para nós, né? Pois é, Elcio, nós temos sempre, é importante lembrar isso, que o nosso estado de espírito e as escolhas que nós fazemos, elas trazem os seus atenuantes e os seus agravantes. Né? Os atenuantes é quando nós diminuímos a intensidade desse efeito, manda Dudu. Quando nós temos ali a intensidade desse efeito sobre nós. Então, pelo fato de nós estarmos dispostos, abertos, determinados a essa mudança, estarmos conscientes da situação que nós vivenciamos. Isso sim, permite que o espírito tenha uma disposição maior. Mas nós não temos como evitar, né? Nós não temos como evitar as consequências e a responsabilidade daquilo que nós fizemos. Né? Vamos aqui, temos aqui uma resposta. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Diz assim para nós, uma mensagem que chega para nós aqui, aguardando só o finalzinho aqui. Só um pouquinho que foi colocado. Uma resposta, não sei se foi para você, André, ou se foi para você, Chaconete. Vamos lá, diz assim para nós. Moça, o tempo que tu disseste é muito intrigante a nós que ao sairmos daquele campo mental
onde só escutamos lamúrias e gritos, a percepção do que tudo que acontece naquele meio é tenebroso, onde há nós sofredores daquele tempo, e esse mesmo tempo que não passa. Né? Ah, é, Andréia? Poxa vida. A vontade de sair daquele campo que gruda na consciência desse espírito que vos escreve é talvez uma das mais inseguras que tenhamos ficado naquele estado de muita miséria e esquecimento. Até que no momento em que tu lembra de que, mesmo sendo uma pessoa que não agiu bem moralmente, fazendo coisas que só a justiça da terra nos mostra, através do assassinato sem saber o porquê, atinge a quem até merecia, mas que não devia ter sido feito. É quando a gente fala, né, sobre, muitas vezes, nós imaginarmos que aquele que comete aquele que assassina deve ser assassinado. E aí então nós imaginamos que vem um emissário do plano espiritual com a missão de cumprir aquela dor. Não é assim, né? E diz assim para nós então: há uma hora que havia um encontro com aquele que me atingiu. São situações muito perniciosas estar diante daquele que tirou a sua vida da carne. Mas a misericórdia daqueles que te escutam quando você, deitado sem saber onde está, pronuncia a palavra Jesus e vem de longe, no tempo deles, os homens de branco, iluminados, que te recebem com muita tranquilidade e te fazem dormir, onde aquele tempo terrível que eu estava sumiu. O meu tempo, como se fosse uma flecha estilingada, foi rápido, onde nem senti a troca do horrível para o maravilhoso. E hoje agradeço aos divinos, como assim os chamo, pela acolhida, onde só vejo um céu lindo, flores perfumadas e coloridas, onde a música é um serenar para meus ouvidos, onde a tristeza e o lamento se foi. Ah, moça, como é bom saber e lembrar que eu não havia esquecido da oração e do nome daquele que nos salva, Jesus. Hoje tenho até a grata satisfação de poder estar junto de ti e de outros mais, estudando e aprendendo que tudo que foi feito tem a volta e que a melhora do nosso corpo espiritual só depende da bagagem carregada naquele passado que não quero lembrar e percorrer mais. Divino seja o nosso campo mental quando se quer melhorar, e ser sabedor de que hoje estou feliz nesse campo santo chamado de a minha morada de luz. Né? Obrigado pela participação, trazendo o depoimento de quem viveu isso, né? Porque trazemos, né, uma teoria, trazemos apenas imaginarmos essa realidade que nem sempre nós lembramos ou vivenciamos para poder descrever nos detalhes, somente um depoimento real do que isso que nós vivenciamos, do que nós falamos, né, é a realidade daquele espírito que, através do esforço, acabou encontrando uma outra realidade. Então nós vemos o processo de crescimento, o processo de transformação, que só quem vivencia sabe. Né? Então, mensagem para nós que trouxe essa belíssima colaboração. Né? Isso aí, então vamos lá. Miramês diz para nós assim: não basta o arrependimento, como nós vimos, né? Ah, para você, Sonja. Então tá aí a resposta. Beleza, Dudu. Mas resposta para todos nós, na verdade, né? Todos aqui bebemos dessa fonte também, com certeza. Não basta o arrependimento. Deixa eu ver aqui que nós vimos até esse trecho, né? Deixa eu ver. Tá, não comecei a ler ainda. O arrependimento concorre para a melhoria espiritual. No entanto, não basta para a felicidade do espírito. Depois de arrependida, a alma precisa expiar as suas faltas nos mesmos caminhos tortuosos pelos quais todos passam. Essa é a porta pela qual deve passar o arrependimento. Aquele que verdadeiramente não deseja mais fazer o mal, deve integrar-se ao bem, esquecendo o passado e colhendo forças para o futuro. Deus é justo e bom, misericordioso e sábio, dando oportunidade a todos os seus filhos no alcance da luz.
Um criminoso que pensa que cumprindo a sua pena não precisa mais arrepender-se, está enganando a si mesmo, pois que precisará sofrer mais para entender que a fraternidade e o amor devem ser cultivados em seu coração, compreendendo que a vida reclama viver em conjunto, dentro do amor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são feitas, mas nem todas edificam. Aqui passagem clássica, né? Que nós lembramos aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Como disse Jesus, é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Devemos saber escolher as coisas que nos podem melhorar no grau de entendimento em que nos encontramos. Cada um tem suas necessidades, que não devem ser mudadas por simples vontade de outrem. A vida tem leis, e as leis devem ser cumpridas em clima de harmonia. Aquele que fica obstinado no mal, as suas provações se alongam e as suas dores aumentam, de maneira a fazer chegar o momento em que as mudanças se operarão na intimidade da alma. Bom, aqui foi tudo que a gente comentou agora há pouco, né? Felizmente, estamos aqui alinhados com o pensamento de Miramês e dos amigos também que nos acompanham, né? Então nós vemos exatamente isso. Não basta somente o arrependimento para o espírito. Ele deve ser acompanhado de obras, revertendo o que antes fizera, e é muito bom e inteligente que se procure o Cristo, que ele o levará aos caminhos do maior entendimento espiritual. Para se reconhecer o arrependimento sincero, é necessário que ele seja acompanhado de obras, dirigidas e inspiradas pela caridade, dama de luz que se enraiza nos céus, coração de ouro que pulsa dentro do coração do Cristo. Aí a gente lembra, né, que Joana de Ângeles fala para nós que o espírito que vivencia na pele o erro que cometeu é aquele que de fato assimila realmente essa lição. Porque é muito curioso, né, a gente pensar assim que o indivíduo comete um erro, comete um crime, vamos colocar de uma forma mais intensa. Ele comete um crime e aí então ele se arrepende e percebe o erro que praticou. Aí ele fala assim, tá, eu percebi que eu cometi o erro e tudo mais. Só que na verdade ele criou um vínculo com sua vítima que muitas vezes precisava daquela experiência para o seu próprio crescimento, mas esse vínculo criado através desse ato de violência, esse desequilíbrio que foi provocado, a gente lembra que o espírito, para ele ficar em harmonia com as leis divinas, ele precisa recobrar todo o equilíbrio que ele perdeu. E no momento em que ele pratica um ato como esse desequilíbrio fica ali impregnado em sua consciência, gerando em torno dele aquele campo magnético que precisa ser reequilibrado. E ele só vai conseguir realmente seguir em frente quando ele reequilibrar esse caminho. E a forma mais eficaz de fazer com que isso se transforme é ele viver essa experiência novamente. Ele praticou o ato, ele vai viver de novo. Só que, claro, como a gente comentou agora há pouco, com os atenuantes e agravantes. Se por acaso ele se revoltar muito mais, vem o agravante. Bom dia, Flávio. Vem o agravante, fazendo com que ele sofra a maior intensidade, no maior tempo, experiências que não precisavam acontecer. E quanto mais ele se transforma positivamente, os atenuantes então vão diminuindo a intensidade, diminuindo, não cessando. Porque a reparação é necessária. E finalmente, para concluir aqui para nós, o Elcio colocou, né, para o melhor entendimento do burilamento do espírito, né? Não tem como, né, Elcio, você aprender na teoria algo que diz respeito ao campo moral. Por exemplo, né, se você faz alguém passar fome, por exemplo, não quer dizer necessariamente que você vai ter que passar fome por isso. Você pode, como a gente já colocou em outras experiências, reverter esse equívoco alimentando aqueles que passam fome com real arrependimento e com sincero amor. Então você, por um motivo qualquer, você negligenciou e muitas pessoas passaram fome. E você fala assim, olha, eu não devia ter feito isso, eu vou fazer o contrário.
eu vou fazer uma campanha para poder alimentar quantas pessoas eu puder. Ele não precisa passar fome para isso. Basta que ele vivencie a experiência próxima porque ele está perto daquelas pessoas. Cada dor que ele alivia é algo que se reverte a seu favor. Mas o espírito também, se por acaso ele não desperta, ele vai ter que passar fome. Ou seja, de alguma forma ou de outra, ele vai ter que vivenciar, estar naquele meio, ele vai ter que vivenciar aquela experiência para despertar a sua consciência. Vocês se lembram, né, aquele exemplo que eu trouxe para vocês do caso do médico, né, que provoca o aborto, né? Não quer dizer que se ele provocou 100 abortos, ele vai ter que ser abortado 100 vezes para aprender. Basta apenas que ele se conscientize e ajude outras tantas mulheres a terem seus filhos de uma forma saudável. Ele está no meio, ele está vivendo na pele aquilo tudo, mas de uma forma positiva. Porque ele tem o arrependimento, então ele atenua a sua experiência e através desse atenuante permite que ele seja produtivo. E não necessariamente sofrer a dor por sofrer. Já trouxe para vocês aquele relato que é sempre muito bacana, né, do Dr. Herman, lá também do Centro Espírita Leon Denis, que foi perguntado para ele, né, uma mulher que pratica o aborto, né? Não sei, Angelina, não tem nada aqui para nós, aqui está tudo tranquilo. Então, assim, nós pensarmos assim, uma mulher que pratica o aborto, a pergunta foi feita, é possível que ela repare essa experiência ainda nessa encarnação? E a resposta sim, ela pode costurar o perispírito dela através de gestos de amor, através da caridade. Então, quer dizer, são orientações que nós vemos que o sofrimento para nós é uma medida, muitas vezes necessária, pelo fato de nós não despertarmos. Mas quando despertamos, o trabalho no bem relativo àquilo que nós vivenciamos já é o suficiente para que o espírito possa se reequilibrar. Finalmente aqui para nós. Ninguém se salva somente pela força do arrependimento. Ele, já dissemos, abre portas para que possamos compreender as leis do amor. Para nos salvarmos, devemos amar. Ele abre portas para a fraternidade, mas devemos ser fraternos uns com os outros. Ele abre porta para a caridade, mas devemos ser caridosos. Ele abre porta para o perdão, mas devemos perdoar. Essas frases mencionadas bastam para que possas entender o resto da lição. Continua buscando, que os caminhos estão aí à tua disposição. O mundo oferece tudo de bom, à espera de sintonia. Quando ela se faz, todas as portas se abrem para a luz de Deus, que deseja irradiar-se na tua consciência. Então, nesse trecho final aqui de Miramês, que vale até a pena nós lermos de novo, né, quando ele coloca sobre as portas que se abrem, para que a gente possa compreender a lei do amor. Então ele coloca para nós, né, que para compreendermos as leis do amor, devemos amar. Fraternidade, fraternos uns com os outros. A caridade, sermos caridosos. Perdão, perdoar. Então eis aí, né, a grande lição que nós podemos colher dessa experiência de arrependimento e também de reparo, né? Sim, né, o Espírito sempre fala de consciência e muitas vezes a nossa consciência ela tem a dificuldade pensar o seguinte, o modo como nós vivemos faz com que nós criemos em nossas mentes um padrão de comportamento. Nós aprendemos a viver assim. Então, vivermos anos, muitas vezes várias encarnações, daquela mesma forma, faz com que nós acreditemos que aquela nossa forma de viver é a nossa verdade. Ou seja, a consciência ela toma um formato que nós demos que é muito difícil de alterar. Por isso são somente experiências que são contundentes que são capazes de fazer com que nós modifiquemos. Porque aí mudando a nossa consciência, nós mudamos o nosso modo de pensar, mudamos o nosso modo de agir. Percebamos que não basta apenas, né,
Sim, né, fica impregnado na nossa consciência. Esse condicionamento, que é uma palavra que eu usei, né, em outros estudos nossos, assim como o espírito chega no mundo espiritual condicionado com aquele modo de ser, com sua aparência, com suas crenças, com suas convicções, com suas próprias verdades, esse condicionamento é pelo fato de nós vivermos insistentemente repetindo esse mesmo padrão. Nós, por exemplo, hoje que vivenciamos a experiência, vai com Deus, Elcio. Até amanhã, querido. Nós que vivemos, por exemplo, essa experiência nova dentro da doutrina espírita, porque para nós é uma experiência nova, a gente lembra que a doutrina espírita tem um pouco mais de 160 anos, precisamente 163 anos, né? A partir da publicação do Livro dos Espíritos. Para nós é a primeira vez que nós temos contato com essa filosofia. Porque nós vivemos durante muito tempo presos em outras crenças. Então tivemos ali experiências em igrejas, em templos, né, alimentando sempre aquele mesmo tipo de ideia, de convicção, de comportamento. E hoje nós temos a oportunidade de mudar isso. Então nós estamos agora nos recondicionando a uma nova forma de pensar, mas ainda assim, muitas vezes impregnados com aquelas ideias anteriores. E é difícil para nós mudarmos essas convicções. Eis então que, através dessas experiências que são mais impactantes para nós, a nossa consciência desperta com mais facilidade ou com menos dificuldade. Mas a gente lembra que todas as mudanças acontecem pelo amor ou pela dor. Aquela consciência que se transforma pelo amor é aquela consciência que se transforma com suavidade. É aquela consciência que vai aceitando naturalmente essas novas ideias, essas novas formas de viver. Aquele espírito que é mais resistente, ele acaba, quanto maior a resistência, maior a intensidade da experiência. Por isso, então, nós temos sempre que lembrar, né, que depende muito do espírito. E claro, né, que as leis de Deus, que sempre nos favorecem para o nosso crescimento, para a nossa transformação, sempre vão nos oferecer experiências compatíveis e de acordo com as nossas necessidades. Então eu estarei no local, no tempo, com as pessoas, diante de determinadas experiências, não por causa de um castigo e muito menos pelo acaso, como se pensa hoje. Porque lembra que quando nós falamos em conhecimento que a doutrina espírita traz para todos nós, é um conhecimento ainda muito pequeno dentro do nosso mundo. Olhemos para o nosso planeta hoje e vemos ali quantas crenças diferentes, quantas ideias que estão aí espalhadas pelo mundo, em que as pessoas acreditam que a vida delas acontece por acaso. Então aquela pessoa que se encontra numa família feliz, numa família infeliz, ele atribui isso à sorte ou ao azar. Aquele que se encontra num ambiente social pacífico, num ambiente social tumultuado, ele vai dizer, essa vez eu não tive sorte. E na verdade essa lei divina, ela nos aproxima por essa atração natural exatamente para o ambiente, no tempo, no local e na experiência que nós precisamos. Mas a pergunta que fica a pergunta capital, a pergunta de prova. O que nós vamos fazer diante de tudo isso? Quais serão as nossas escolhas? Porque se nós somos colocados naquele local, naquele momento, com aquelas pessoas, vendo aqueles acontecimentos, a pergunta é, como é que eu vou me comportar diante disso? É essa a diferença que vai fazer para nós. Porque eu não posso dizer, eu não pude fazer nada porque as coisas eram assim. E na verdade não. As escolhas que nós fizermos é que vão determinar o nosso aprendizado ou a permanência nesse mesmo ambiente para que a nossa consciência possa despertar. André colocou, será que um dia todas as 1000 religiões vão se unificar? Não, André, não. Lembra que nós já falamos sobre isso outras vezes, que assim como os espíritos responderam a Kardec, quando ele perguntou sobre a lei do progresso, se o nosso planeta um dia vai deixar de ter fronteiras. E a resposta, não, isso não é possível, porque existe uma diversidade cultural muito grande no nosso planeta. Então, cada região, cada local, cada indivíduo vai viver experiências específicas da região onde ele vive, com a cultura, com as tradições.
Quando se fala em religiões, é a mesma coisa. As religiões começam então a se formar baseadas também em culturas e tradições. Agora, a gente lembra que as religiões não se tornarão uma nesse nosso planeta. Porque é um planeta de provas e expiações, passando agora para esse mundo de regenerações, encontra espíritos ainda que têm uma compreensão muito limitada. Portanto, essa limitação é o que favorece essa grande diversidade de ideias que vão se espalhando pelo mundo. Quando nós tivermos uma única religião, seremos espíritos que já atingimos um estado de felicidade bastante avançado para um mundo material como o nosso. Agora, lembra aquela expressão de Leon Denis que diz que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões? Essas religiões vão se transformando, avançando nos seus conceitos, no seu entendimento. Elas não pensarão iguais em termos de práticas religiosas, em termos de estrutura, mas elas terão uma compreensão do mundo espiritual diferenciado, e é essa compreensão que será muito mais próxima uma da outra. Não dá para a gente dizer assim que uma pessoa que vive lá na Mongólia vai comer arroz, feijão e ovo frito como o brasileiro come. Não dá para dizer que as músicas que nós ouvimos aqui, a música popular brasileira, vai tocar lá no rádio de um mongol. Ele vai continuar vivendo as suas mesmas crenças, a sua mesma cultura. Então nós percebemos que o sentimento que será brotado dentro dele vai ser um sentimento comum. Porque a música que ele ouve lá e a música que eu ouço aqui são músicas que vão nos harmonizar, por exemplo. A dieta que eu tenho aqui e a dieta que tem lá são dietas saudáveis que vão fazer com que eu viva isso de um modo grave. A forma como eu me relaciono com Deus, a cultura que tem lá e a cultura que eu tenho aqui, vão fazer com que as nossas relações sejam relações saudáveis com Deus. Então nós teremos essa compreensão. Porque a doutrina espírita, mais uma vez, ela não veio violar as religiões. Ela veio se infiltrar para poder mostrar o modo de nós interpretarmos a nossa realidade espiritual de um modo mais verdadeiro, de um modo menos ilusório, de um modo menos fantasioso. De pensar, por exemplo, que Deus é um Deus cruel, todos nós compreenderemos Deus de um modo diferente. A morte para nós vai ter o mesmo entendimento. Mas nem por isso eu vou deixar, por exemplo, de ter ali as minhas práticas para poder celebrar ou para poder saudar aqueles que partiram. Um indiano vai continuar tendo ali as suas práticas, mas ele vai ter depois a certeza de que aquele espírito foi para o mundo espiritual ter continuidade na sua evolução e que ele vai voltar. Lembrando que os hindus, nesse caso, eles são reencarnacionistas. Mas outras crenças que não o são terão uma compreensão melhor. Então a gente lembra que as religiões vão se transformar de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas essa transformação ela é limitada. Não dá para a gente exigir, por exemplo, de um espírito que se encontra encarnado aqui no mundo, não conseguindo ter uma percepção mais clara do mundo espiritual, que ele faça uma leitura correta. Porque enquanto estamos aqui presos no mundo material, a nossa visão vai ser uma visão muito abstrata do mundo espiritual. Não tem como dizer comprovadamente que a reencarnação existe se a limitação do corpo físico no que eu vi não me permite ter um entendimento profundo do sucesso. Não dá para dizer, por exemplo, que a comunicação com o mundo espiritual é uma comunicação clara se a limitação do meu corpo físico não me permite essa clareza na comunicação. Das influências e tudo mais. Então, o nosso mundo é limitado. Lembra que nós somos das escolas? Não dá para a gente dizer, por exemplo, numa escola que tem até o ensino fundamental, né, que tem até o ano que as crianças estudam hoje, dizer que essas crianças no grau, com o passar do tempo, elas vão entender geometria espacial. Não vão, porque elas só podem aprender aquele ponto. Para que elas possam ir além, elas precisam ir de escola, ir para a escola mais avançada. Isso acontece no nosso mundo. Ele tem a sua limitação pela sua condição de ser um mundo material, de nós estarmos aqui encarnados, do corpo físico apresenta para nós essa restrição. Mais do que isso, o entendimento maior, nós teríamos que estar em mundos menos materializados, em que a nossa percepção fosse muito mais clara sobre o mundo espiritual. Então as religiões vão ter ali um entendimento melhor a respeito da sua relação com o mundo espiritual, mas elas continuarão mantendo a sua cultura, porque o nosso mundo hoje tem essa necessidade dessas práticas, dessa exteriorização da fé. Lembra da exteriorização? O que é exteriorizar a fé?
É eu me ajoelhar, é eu ter símbolos, é eu ter um ambiente. Eu mostro a minha fé a partir daquilo que se encontra à minha volta. Porque é o que meus sentidos permitem. É aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, em termos de odor, de paladar, de tato. Eu preciso disso agora. Eu não posso anular essas minhas percepções, que são físicas, se eu me encontro ainda num corpo físico. Por isso é com o tempo que as coisas vão acontecendo, é com o tempo que as coisas vão mudando, mas somos nós que passaremos para o mundo mais avançado, né? E a gente sabe, claro, né, que aquelas religiões, né, André colocou 1000 religiões, e nós podemos lembrar que são de fato ali mais de tantas 1000 religiões, né, que existem por aí. Mas a gente lembra que com o passar do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, muitas delas deixarão de existir. Porque as pessoas perceberão, né, o quão limitadas e fantasiosas elas estavam, equivocadas naquele modo de pensar. Agora não dá para a gente dizer, seria muita pretensão nossa, dizer que essa vai desaparecer e aquela vai continuar. Aquelas que são verdadeiras permanecerão, isso é certo. E aquelas que estão equivocadas vão naturalmente desaparecer. O tempo vai mostrar isso para nós. A Angelina colocou, né, mas o objetivo de todos não é o progresso. Pois é, mas é um progresso limitado, Angelina. Né, isso que eu falei para vocês. Não dá para a gente esperar de uma criança que tem ali 14 anos de idade que ela faça coisas que somente um jovem de 18 pode fazer. Para que ela possa fazer coisa de 18, ela precisa passar dos 14 para o 18. Então o nosso mundo tem as suas limitações que não tem como ultrapassar. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, que o nosso mundo seja um mundo de espíritos felizes. Porque a nossa relação com a matéria é uma relação problemática. A matéria tem as suas imperfeições, a matéria sofre, a matéria passa pelas intempéries do mundo, você se machuca. Então não tem como você dizer que é possível ser feliz no mundo material. Porque a felicidade, ela é uma felicidade imaterial. É a felicidade do espírito. E para isso o espírito tem que viver a sua espiritualidade na plenitude. Então o nosso mundo tem limitações, não dá para a gente esperar que ele faça mais do que ele pode fazer. Então ele vai esgotar o máximo que ele pode para oferecer para o espírito para o seu crescimento, e nesse momento o espírito salta desse mundo para outro. Aí sim ele vai para um mundo compatível com a sua nova condição. Bom dia, Cléo. Dudu colocou, né, o progresso é a união de amor um pelo outro. E sabendo que não teremos mais ódios, a troca de cultura e de amor dos povos suprirá tudo, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, esse amor ele vai surgir, né, Angelina? Esse amor ele vai alcançar todos nós. O amor dentro do nosso entendimento. Mas, naturalmente, quando nós amadurecermos, nós seremos levados para o mundo compatível com esse amadurecimento. E aí, então, os novos espíritos vão chegando para ocupar a posição que nós vamos deixando. É aquela rotatividade que existe na escola, né? A escola permanece, os alunos vão passando. Aqueles que vão sendo promovidos avançam, os novos que vão sendo promovidos vão chegando. Então, a escola é fixa, o mundo é fixo, né? Esse é o processo que nós vamos, então, compreender. Só para finalizar, Gerino colocou, né, o que nos falta é compreender que a prática do amor levará à união. Então precisamos aprender o amor universal, que Jesus veio nos ensinar, né? É o modelo para nós, né? Então, lembrando que o Jesus veio ensinar os espíritos, os homens. Né? Ele não veio transformar o planeta. Né? O planeta é a nossa escola, somos nós que vamos evoluindo. E conforme a gente for aprendendo esse amor universal, nós seremos levados a mundos também mais elevados. Então lembremos sempre, né, que o mundo é o nosso estágio atual. Quando nós avançarmos, veremos um estágio mais avançado também. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos então aqui, avançamos duas questões, na verdade uma questão e meia, né, porque uma a gente recuperou. Né, tem só um trechinho aqui no final, só para a gente lembrar, a questão 999A, que Kardec coloca aqui também,
porque ele fala que o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Resposta da anterior, né, da 999. Mas o complemento, 999A, Kardec coloca: se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisaria se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Ou seja, né, se eu ficar arrependido, nada vai mudar, na visão desse criminoso, né? Então eu fico como estou. A resposta: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então a gente lembra que o arrependimento, que é a primeira etapa desse processo de 3 etapas, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. Então, sem o arrependimento sincero, a expiação e a reparação não virão. Porque ele apenas vai continuar insistindo no mesmo erro. Agora, quando ele começa a se arrepender, começa a transformação. Só que, mais uma vez, como eu coloquei para vocês, né? Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E, na verdade, quem determina isso, né, é a lei de Deus. Então, e somos nós também, claro, que nós temos o nosso livre-arbítrio para acelerar ou para retardar esse processo. Quanto mais esclarecidos, mais arrependimento, o mais fácil o arrependimento chega quando existe o erro do passado, mas quanto mais esclarecidos, menor é a tendência que nós temos de praticar novos erros. Nós vivemos um momento importantíssimo na nossa história, né? Também pode acontecer simultaneamente, porque a expiação, Namone, é você sofrer aquilo que você causou. E a reparação é você trabalhar para consertar. Então você sofrer não quer dizer, por exemplo, um doente. Você comeu uma coisa que não deveria. A sua expiação vai ser a dor de barriga. Qual vai ser a reparação? Você não comer mais aquilo e mudar a sua dieta. Então, enquanto você está com dor de barriga, não quer dizer que você está consertando a coisa. Você só está sofrendo as consequências. Né? Então, por isso que a gente vê. Agora eu posso fazer ao mesmo tempo. A dor de barriga está acontecendo, vou jogar tudo fora que não presta mais, vou comprar coisa nova, vou preparar coisa nova, com a barriga doendo ainda. Tu percebe que enquanto uma coisa acontece, eu vou fazendo outra ao mesmo tempo. Então vai depender do quê? Da minha vontade de fazer. Né? Então, deixa eu lembrar agora que eu estava falando que eu esqueci. Agora eu esqueci o que eu estava falando. Mas, enfim, né? Como nós vimos aqui, a mesma coisa também, Andréia. Né? A gente fala aqui, né, a teimosia do espírito, assim, né, do arrependimento. Né? Então, o arrependimento é esse primeiro passo. E como nós somos imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma. E com o livre-arbítrio nós perdemos. Lembrei que eu estava falando. Eu falava para vocês que o esclarecimento faz com que o espírito repare o seu passado e, ao mesmo tempo, construa um futuro diferente. E nós vivemos hoje, nós que estamos aqui agora conhecendo a doutrina, vivenciando essa nova filosofia, ela nos dá uma condição importante, porque nós estamos, sem dúvida, reparando o nosso passado, mas nós já temos condições de viver de um modo diferente a partir de agora. Então as nossas escolhas atuais farão com que o nosso futuro seja diferente. Porque nós estamos vivendo com equilíbrio, de uma forma mais saudável. Quer dizer que na nossa próxima encarnação, quando a gente olhar assim, o que eu fiz de errado na minha última encarnação? Eu vou poder dizer, nossa, eu fiz tão pouco, então eu vou precisar expiar pouco. Porque esse momento nosso nos dá condições de errar menos. Então sim, o passado está trazendo para nós tudo aquilo que precisa ser consertado. Mas as nossas sementes atuais são melhores do que as anteriores. E a tendência sempre é essa, é esse progresso que nós estamos vivendo. E agora o fato de nós falarmos sobre isso, vivermos isso, pensarmos sobre isso, já nos permite construir um futuro mais saudável. Foucault, em 75, né, trouxe para nós ali a Sonja: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, as motivações, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los a favor da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la e utilizá-la
para o seu crescimento. Né? Então, de fato, é assim. Tem até uma mensagem bacana, vou até aproveitar aqui, Sonja, e vou trazer para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que ela é bem interessante. Né? Deixa eu pegar aqui, só para a gente poder finalizar. Rapidinho. Deixa eu ver aqui. Agora eu só preciso encontrar a bendita da mensagem, que eu acho que não vou achar aqui agora com tanta facilidade, por ter tanta coisa aqui anotada. Não vou encontrar aqui agora. Mas ia ser somente para poder fazer aqui uma pequena ilustração. Não vou achar, deixa para uma próxima. Muita coisa que eu tenho aqui. Mas enfim, pessoal, esse então foi o nosso estudo de hoje. Nós finalizamos aqui a questão 999, questão 1000, redondinha, para fazermos aqui na semana que vem.